Nossa, boa noite a todos, né? Mais uma vez, é com grande alegria que aqui estamos, nesta casa, né? Para mais uma vez também conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Que, na verdade, eu costumo bastante falar isso na nossa casa, o Evangelho, ele funciona como uma verdadeira terapia para nós. Porque ele não traz apenas o conhecimento acerca das passagens do Cristo, mas ele nos traz toda uma regra de conduta, uma regra de bem viver. Porque quando nós lemos no Evangelho, com certeza absoluta, cada leitura que a gente faz, a gente pode, né, puxar dali assuntos, temas referentes à nossa vida, à nossa situação, aos nossos problemas, enfim. Normalmente nós buscamos muito o Evangelho quando estamos com problemas, né? E também nos estudos da nossa casa. Mas a verdade é que nós precisamos lê-lo todos os dias. Porque ele vai, assim, abrindo o nosso entendimento, dilatando a nossa capacidade de entender a proposta do Cristo. Porque a proposta de Jesus é uma proposta de vida, de atividade, de movimento, de energia, de vibração, né? Não é uma leitura simplesmente que a gente leu, passou, bonito, muito bonito. Não. É uma leitura que busca fazer com que a gente reflexione sobre cada item que a gente leu. E se questione também, Senhor, o que tu queres me dizer com essa mensagem? Por que ao abrir o Evangelho hoje, e a gente diz assim, eu abri ao acaso? Não, não é acaso. Não existem acasos na nossa vida. Quando a gente se propõe a buscar o conhecimento do Evangelho e abre o livro, nós vamos abrir exatamente naquela página, naquele item que nós precisamos ler, refletir, repensar naquele momento da nossa vida. E isso é tão verdadeiro que às vezes a gente diz assim, mas olha só, eu já li tantas vezes esse trecho, mas uma palavra hoje me chamou a atenção. Parece que eu não tinha visto isso antes. Por quê? Porque é naquilo ali que nós temos que nos concentrar. É ali que está nos chamando, nos querendo dizer algo a mais. Então, o Evangelho, nesse sentido, ele é como se fosse uma terapia. A gente vai lendo, vai aprendendo, vai refletindo, vai se enchendo de boas energias. E a nossa visão da vida, do mundo, da problemática diária que todos nós temos, ela vai se modificando, vai ficando melhor, as coisas vão ficando mais fáceis para nós. Não que a gente consiga resolver os problemas de pronto, porque nem sempre nós conseguimos, mas a nossa maneira de enxergar a situação muda, e muda para melhor. E assim nós vamos nos fortalecendo. Então, neste sentido, é sempre importante que a gente leia e releia muitas vezes o Evangelho. Este capítulo, sobre o qual nós vamos falar hoje, o capítulo 4, Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é um dos capítulos mais significativos desta obra, porque ele vem nos chamar a atenção, como nos diz o Espírito Lázaro, lá num outro capítulo do Evangelho, no capítulo 11, se não me falha a memória, eu até anotei isso, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, quando o Espírito Lázaro vem nos trazer a sua mensagem sobre a lei de amor, ele diz, e deixa bem claro isso, que o Cristo veio pronunciar a primeira palavra do alfabeto divino, o amor, né? Todos nós somos cientes disso. Mas o Espiritismo, essa doutrina bendita que, graças à misericórdia de Deus, hoje nós temos condições, capacidade para entender, a doutrina dos Espíritos vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Então, quando se fala em reencarnação, né, neste momento que triunfa, como diz Lázaro, sobre a morte,
revela às criaturas deslumbradas todo o seu potencial, toda a sua realidade eterna, né? Porque vem nos mostrar que esta vida, este momento, aqui, agora, hoje, é apenas um momento na nossa caminhada. Já tivemos muitos outros, teremos vários outros ainda, né? Mas é um momento, apenas um, porque a nossa caminhada é eterna e é constante, né? Então, essa palavra reencarnação, ela muda tudo. Ela vem dilatar realmente os nossos horizontes. Ela vem nos mostrar toda uma nova forma de encarar a nossa vida, porque vem nos falar da nossa eternidade. Vem nos chamar a atenção sobre este ponto que é capital para nós. Pensarmos que tudo que nos acontece hoje, por mais difícil que seja, não é por castigo divino, não é porque Deus esqueceu da gente. Tudo tem o seu motivo certo, sério e útil para acontecer. A gente é que às vezes não consegue entender, mas tudo está conforme a lei de Deus. E como espíritos eternos que nós somos, já com um passado às nossas costas, né? Nós com certeza realizamos coisas boas lá atrás, mas também cometemos muitos equívocos, porque se não fosse assim, não estaríamos hoje ainda habitando um mundo de provas e expiações como é nosso planeta, vivendo diária e constantemente com tantas situações difíceis que às vezes chegam a nos deixar assim absurdamente chocados, né, com as coisas que acontecem. Mas tudo isso está conforme as leis de Deus. Existem motivos para que essas coisas aconteçam, para que nós estejamos expostos a tudo isso. E tenhamos a certeza que o principal deles é nos chamar a atenção e nos fazer cada vez mais voltarmos ao conhecimento do Evangelho do Cristo. Porque é aqui que nós vamos encontrar a força, a coragem, o bom ânimo para seguir adiante. É neste momento em que a gente busca Jesus, e nós, quando fazemos isso com o coração aberto, com certeza absoluta, nós recebemos da espiritualidade fluidos, energias, intuições que vão nos auxiliar a nos tornarmos mais fortes, mais capacitados, para não nos deixarmos envolver pelos sentimentos negativos e para sermos, sim, aquele ser, aquela criatura corajosa, que tem fé, que tem esperança, que acredita num mundo melhor, que acredita e que tem consciência que é apenas um momento na nossa vida, é uma dificuldade, mas que isso não será para sempre, porque Deus, nosso Pai, de misericórdia, amor, bondade, justiça, sabedoria infinitas, nos criou para a felicidade. Deseja e sabe que todos nós temos potencial para chegarmos à perfeição. Isso é tão correto que há 2000 anos, no seu Evangelho, Jesus já nos dizia: vós sois deuses, e um dia podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, o Cristo, sabedor do nosso potencial, ele sempre buscava nos encorajar, né? Como o Evangelho hoje, nos elevar a nossa moral, nos deixar esperançosos, nos deixar mais corajosos para enfrentar as dificuldades. E neste sentido, então, nós estudamos, né, pesquisamos, e mais uma vez lemos bastante sobre isso, que Jesus foi o iniciador da mais pura moral, a moral cristã evangélica, que deve renovar o mundo, que deve aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações a caridade, o amor ao próximo, criar entre os homens uma solidariedade capaz de um dia realmente torná-los a todos felizes. Então, neste sentido, não é? Quando nós buscamos Jesus, repito, nós precisamos buscá-lo de coração aberto. Nós precisamos ler o Evangelho
sempre pensando, Senhor, o que tu queres me dizer com essa mensagem? O que ela tem a ver com a minha vida, com os meus problemas, com as minhas dificuldades hoje? Por que saiu essa leitura aqui para mim, né? E neste sentido ainda, quando nós falamos do Cristo, nós vamos relembrar alguns trechos da obra Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues, quando ela vem, livro do Divaldo Pereira Franco, quando ela vem nos dizer que há uma necessidade muito grande da gente revisar, reconsiderar, repensar Jesus. Porque ele foi o amor maior que por aqui passou. Também foi o maior educador. Tanto é que nós o chamamos e o consideramos mestre, né? Porque ele veio trazer para nós uma proposta de bem viver. Quando Jesus falava, né, acerca de amar ao próximo como a si mesmo, fazer todo o bem possível, né, de procurarmos amar até mesmo os inimigos, e a gente sabe o quão difícil isto é. Acredito, né, que talvez a gente até nem tenha inimigos, assim, aquela coisa ferrenha, né, mas a gente sempre tem aquelas pessoas com as quais a gente não simpatiza, como deveria ser, né? Pessoas muitas vezes das quais a gente nem quer conviver junto, mas precisa. Porque tenhamos a certeza que aí, neste momento, nessa dificuldade que nós conseguimos distinguir, que está toda a proposta do Cristo na nossa vida. Porque é na dificuldade que nós progredimos, quando nos empenhamos em tentar fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E é por isso que hoje estamos neste mundo de provas e expiações, vivenciando dificuldades às vezes gigantescas, né? Mas por quê? Porque há essa necessidade da gente ainda conviver com a dificuldade, com a dor, com o sofrimento, para abrandar os nossos corações, para buscarmos também, porque nesses momentos a gente busca sempre muito conhecimento do Evangelho do Cristo, para buscarmos este conhecimento que vai dilatar o nosso potencial de entendimento da situação, como eu falava anteriormente, não é? Então, nos momentos de dor, nos momentos de crise, nós estamos mais sensibilizados. E aí, quando buscamos Jesus, a espiritualidade consegue, então, encontrando em nós essa disposição mais favorável, nos transmitir fluidos, energias, vibrações, pensamentos mais positivos, que vão nos auxiliar a aprendermos a conviver com aquela dificuldade da melhor maneira possível. E neste sentido, quando nós tomamos conhecimento de que o hoje é apenas um momento na nossa caminhada, quando nós tomamos este conhecimento acerca da reencarnação, muito maior é a nossa responsabilidade. Às vezes a gente escuta nos estudos as pessoas dizerem assim, bom, se eu sou um espírito eterno, né, tem todo um passado lá atrás, mas eu tenho todo um futuro na frente, então eu não preciso me preocupar muito em fazer tudo certinho agora, porque eu posso deixar para depois. Será que eu posso deixar para depois? Será que é correto o deixar para depois? Por tudo que a gente estuda, por tudo que a gente conversa nos nossos grupos, né? Nós sabemos que não, porque o momento é este, é agora. O teste está ocorrendo na nossa caminhada hoje. Então, é hoje que o Cristo está me convidando. Olha aí, ó, pensa, analisa a situação, pensa no conhecimento espiritual que tu já tem e vê como tu podes agir da melhor maneira possível para vencer essa dificuldade. Ou se pelo menos não conseguir vencer, aprender a conviver com ela da maneira melhor possível, né? Porque às vezes existem problemas que nós não vamos conseguir fazer o resgate apenas nesta encarnação, né? Precisaremos de outras situações ainda para chegar à solução daquela dificuldade, mas nós podemos melhorar bastante.
Então, nesse sentido, não dá para ficar pensando, não, se eu não fizer agora, eu faço na próxima. Na próxima, inclusive, poderá estar bem pior, né? Então, o chamamento que o Cristo nos faz a cada um de nós é sempre baseado no hoje, no momento atual, naquilo que eu posso fazer de melhor agora. É fácil? Não é. Mas também não é tão difícil assim, né? Se fosse, nós não estaríamos passando por essas situações, porque já nos dizem os espíritos amigos que o Pai, né, que é de amor, bondade, justiça, misericórdia infinitas, nunca vai colocar nos nossos ombros um fardo maior do que aquele que a gente possa carregar, né? Os nossos problemas, as nossas dificuldades estão sempre ligadas à nossa capacidade de lidar com eles e de resolvê-los também. E Deus, nosso Pai, confia na nossa capacidade. Jesus, o amigo de todas as horas, sabe que nós temos a condição de seguir à frente. Basta querer. Basta ter aquela fé firme, aquela fé forte, né? Como a casa construída sobre a rocha, que assopraram os ventos, vieram as tempestades, vieram as águas dos rios, enfim, e a casa continua ali, firme, porque estava construída sobre a rocha, tinha sua base sólida. Assim precisa ser a nossa fé. É fácil construir essa fé? Não é, né? Exige esforço, exige uma vontade muito grande de vencermos, em primeiro lugar, as nossas dificuldades, porque a gente tem, né? Todos nós temos. Embora a gente já tenha melhorado bastante, mas todos nós temos lá no fundo do nosso coração e da nossa mente, né? Aquelas mazelas, aqueles ranços, aquelas coisas que a gente precisa analisar e buscar corrigir, extirpar da nossa mente, do nosso coração. Quantas vezes as criaturas se surpreendem até falando, relembrando situações tristes, infelizes, que aconteceram há 5, a 10, a 15, a 20 anos atrás. E as pessoas falam daquilo como se tivesse acontecido agora. Sofrem de novo falando daquilo ali. São as mazelas, são os ranços que a gente carrega lá dentro. Coisas que a gente ainda não conseguiu vencer, mas precisamos, porque não nos faz bem. Não faz bem a quem convive conosco. Vivenciar situações antigas, sofrer novamente com elas, permanecer nesse processo de sofrimento e às vezes até de culpa, pensando, por que eu fiz isso, por que eu disse aquilo, por que eu não agi diferente. Isso não resolve. Isso prejudica. Isso nos deixa sofredores, nos faz sofrer de novo. Isso nos deixa magoados, entristecidos. Isso não nos faz enxergar num horizonte à frente. E essas dificuldades que nós precisamos vencer, que todos a temos. Às vezes é tão fácil, né, a gente apontar o defeito do nosso esposo, da nossa esposa, do filho, da nora, da sogra, do vizinho. É tão fácil a gente dizer, fulano é assim, olha só que feio. Sabem por que é tão fácil? Porque a gente conhece aquele defeito. Ele está aqui, ó. A gente sabe como é. Então, porque a gente conhece, porque a gente vivencia isso, é fácil, claro, não é fácil reconhecer, né, que o defeito é nosso também, mas é muito fácil olhar para o outro e apontar no outro. É como se a gente estivesse, assim, nos eximindo daquele processo de culpabilidade que a gente sabe que tem e não consegue mudar. Mas o Evangelho do Cristo está aí para isso. Essa proposta de Jesus está aí para isso, para nos fazer vencer essas dificuldades, para nos fazer olhar para frente, para nos fazer sermos criaturas mais alegres, mais felizes, ainda que com problemas. Porque, por exemplo, por mais problemas que a gente tem, nós hoje temos uma família,
nós temos um corpo perfeito, nós temos a capacidade de trabalhar, nós temos a capacidade de buscar cada vez meios melhores, mais fáceis de viver aqui nessa sociedade, onde nós estamos inseridos. Nós temos um corpo perfeito, nós temos a capacidade de nos alimentar, de nos vestir, nós temos uma cama quentinha de noite para dormir. Será que nós já pensamos em tantas coisas boas que a gente tem na vida e que a gente às vezes nem sabe valorizar? Será que nós já pensamos que muitas e muitas criaturas dariam tudo para estar hoje no nosso lugar, para ter esse pouquinho que a gente tem? E será que a gente sabe agradecer a Deus pelo que a gente tem? Que nós temos tanto em comparação a outras pessoas. Talvez ainda não seja tudo aquilo que a gente gostaria, mas nós temos muito. E agradecemos e paramos para pensar sobre isso. São várias e várias questões que a gente pode formular no nosso dia a dia e pensar e repensar sobre elas. Será que nós estamos agindo corretamente como deveríamos? Será que em todos os momentos nós temos a capacidade, ou pelo menos nos esforçamos em ter a capacidade de nos colocar, por exemplo, no lugar do outro e entender que se ele tem problemas, que se ele está com dificuldades, se ele está agindo mal em relação à nossa pessoa, quantas vezes a gente fez isso com os outros? Quantas vezes nós estivemos na mesma situação? E o quanto nós gostaríamos de encontrar alguém que nos compreendesse, alguém que nos desse um ombro amigo, alguém que parasse para ouvir os nossos lamentos. Então, neste sentido, o Evangelho do Cristo será sempre para nós essa proposta de vida, de ação, né? Porque ao lermos, ao tomarmos conhecimento da proposta de Jesus, nós nos tornamos aquela criatura que tem melhores condições de seguir à frente, que tem um entendimento um pouquinho maior acerca da vida, né? Quando nós tomamos consciência, por exemplo, da nossa eternidade enquanto espíritos, criados por Deus simples e ignorantes, mas todos, sem exceção, todos, com o mesmo potencial, a mesma capacidade de agir para o bem e de construir em si este reino dos céus que todos nós sonhamos, né? Porque Jesus foi muito claro, ele disse, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o que seria esse reino de Deus? Seria um local de contemplação eterna, de maravilhas, né? De belezas, além da nossa capacidade? Um local específico? Um local onde nós descansaríamos eternamente, né? Não, nada disso. Este reino que aqui Jesus se refere está em construção dentro de cada um de nós. Ele se refere muito mais a um estado de espírito, a ação, ao desenvolvimento do amor na mente e no coração das criaturas. Este reino está baseado na construção e na vivência do amor, da paz, do equilíbrio, do bom senso, de tudo aquilo que nós tanto desejamos ter. E quando Jesus diz que nós não poderíamos ver esse reino se não nascêssemos de novo, é porque ele sabia das nossas dificuldades. Lá naquele momento em que nós estávamos ali junto com o Mestre, porque estávamos ali também, somos espíritos eternos, não é? Nós ainda não tínhamos a condição, o desenvolvimento moral, intelectual, enfim, para entender tudo que ele falava. Éramos naquele instante crianças, tendo as primeiras lições do Evangelho. Mas o Cristo sabia que nós tínhamos a capacidade de entender mais, de entender melhor. E por isso ele falava que nós nasceríamos e renasceríamos tantas vezes, quantas necessárias, até alcançarmos o entendimento tão real da sua mensagem, tão profundo da sua mensagem, que estaríamos então
vivenciando o amor, a lei de amor. E neste sentido, é que nós vamos então, nas nossas diversas experiências reencarnatórias, aprendendo sempre um pouquinho mais. E aí a gente pensa assim, bom, tudo bem, eu sou espírito eterno, os que estão junto comigo também são, mas por que existe lá na minha família, lá no meu local de trabalho, aquelas pessoas com quem eu me dou tão bem? Ao passo que também existem aquelas outras com as quais, por mais que eu tente, eu não consigo me afinizar com elas, né? Não consigo simpatizar com elas como eu gostaria. Justamente por isso. Porque como espíritos eternos, em aprendizado, em processo evolutivo aqui na Terra, em todos os outros planos também, né? Nós estamos sempre tendo essa oportunidade de Deus, que Deus nos dá, de nos reunirmos com aqueles mesmos espíritos com os quais, em algum momento do nosso passado, ou dessa nossa existência mesmo, nós tivemos problemas, não conseguimos nos afinizar com eles como a gente gostaria. Então, como Deus é bom pai e um excelente educador, ele permite que a gente retorne junto, para juntos refazermos os laços afetivos, para juntos buscarmos o desenvolvimento desta lei de amor, para juntos melhorarmos e construirmos este ser mais fraterno, que é a proposta do Cristo nas nossas vidas. Então, essa dificuldade de relacionamento jamais acontece porque Deus esqueceu de nós ou está nos castigando, não. É ali que está a preciosa oportunidade de todo um trabalho de renovação, renovação de pensamentos, renovação de atitudes, renovação de palavras, enfim, ali está a preciosa oportunidade. E quando nós nos perguntamos, mas qual é a minha missão aqui na Terra? É essa, é refazermos os laços afetivos, é procurarmos ser aquela criatura mais fraterna, mais humanizada, que consegue se sensibilizar com a dor do outro, que consegue se colocar no lugar do outro, que tenha tão falada hoje, né, a empatia. É isso. É entender que se o outro tem problemas, tem dificuldades, está no momento infeliz, muitas vezes está falando ou tentando fazer alguma coisa até para nos prejudicar, mas é um momento infeliz dele. E eu não posso simplesmente desejar coisas ruins para ele. Não, eu tenho conhecimento, eu sei da proposta de Jesus. Então, aí está a minha tarefa, a minha missão, de orar por mim, orar por essa criatura, de tentar fazer alguma coisa para melhorar aquela dificuldade, e ainda que eu não possa fazer nada, a minha prece, o meu desejo sincero, vindo lá do coração, né, de que aquela situação possa ter uma solução, de que a gente possa refazer os laços afetivos, de que a gente possa ter um convívio melhor em família, no trabalho, na vizinhança, seja lá onde for. Esse meu desejo sincero é que vai me capacitar para seguir adiante, com mais coragem, com bom ânimo, né? Com mais vontade de vencer a dificuldade. E em vendo essa minha vontade, este meu desejo sincero, o que acontece? A espiritualidade, o meu anjo da guarda, os espíritos amigos encarregados de orientar, de assistir a minha família, porque Deus é tão bom com a gente, que Ele permite que no plano espiritual haja uma equipe espiritual encarregada de sustentar as nossas famílias. Assim como há aqueles espíritos encarregados, né, da proteção do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, enfim. A espiritualidade está sempre ali, pronta a nos ajudar. E quando percebe que nós estamos fazendo a nossa parte, que nós queremos vencer as dificuldades, que nós queremos ser melhores hoje do que ontem, eles então se aproximam muito mais de nós.
e nos intuem, e nos enchem daqueles fluidos, daquelas energias que vão nos encorajar, que vão nos animar, que vão nos levar para frente. E aí as coisas ficam mais fáceis. Por isso, há necessidade de, quando nós lermos o Evangelho de Jesus, sempre, e o correto é que a gente faça isso diariamente, né? E hoje até as pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para ler. Nós temos a internet, nós temos o YouTube. Lá estão capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo também. Lá também estão palestras do Divaldo, do Raul Teixeira, do Haroldo Dias, da Anete Guimarães e tantos outros, né? Que falam coisas assim belíssimas acerca do Evangelho de Jesus. Então nós podemos ouvir, né? É legal a gente usar o celular para se comunicar com as pessoas, para ver as notícias em primeira mão, né? Para ver aquelas fofocas que a gente gosta, né? No meio artístico. É legal, cada um faz aquilo que gosta, né? Mas é muito melhor ainda a gente aproveitar essa tecnologia também para refazermos, para termos este conhecimento maior acerca do Evangelho de Jesus. Vamos aproveitar todas as oportunidades que nos são colocadas, disponibilizadas, porque só assim nós vamos encontrar a força, a coragem, o bom ânimo para seguir adiante. E sabedores dessa nossa eternidade, né? Sabedores que, como eu disse anteriormente, que aqui, o hoje, é apenas um momento na nossa caminhada, nós vamos, então, nos fortalecendo para dar continuidade à nossa caminhada. E eu gostaria de ler para vocês bem rapidinho, né? Um trecho, é lá do capítulo 12, ele vem falar do amor aos inimigos, mas é ainda muito interessante, porque vem fechar com tudo isso que a gente tentou colocar aqui. E nos diz assim, lá no item 5, bem no final do primeiro parágrafo, quando fala dos inimigos desencarnados. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária, e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Deus, quando nos criou a todos os seus filhos simples e ignorantes, mas todos com o mesmo potencial, com a mesma capacidade de desenvolver o bem dentro de si, o amor. Só que nós, né, porque temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher o que vamos fazer ou deixar de fazer, seguimos aqueles caminhos que nos chamaram mais atenção. E por isso estamos aqui hoje ainda, passando por tantas dificuldades, porque nem sempre as nossas escolhas foram as melhores, como às vezes ainda aqui no dia a dia não são as melhores, né? E a gente se dá conta disso logo, porque já sabemos, já temos este conhecimento. Mas que a gente pense sempre, né, que Deus, nosso Pai, está sempre conosco. Que Jesus, o mestre, o amigo, o companheiro de todas as horas da jornada, está sempre esperando de nós o melhor. E sempre disposto a fazer por nós o melhor. Então que a gente busque ter essa consciência, que a nossa missão, a nossa tarefa é principalmente buscarmos construir em nós esse reino de Deus, esse estado de consciência tranquila, consciente de que fez tudo o que podia pelo bem seu e do seu semelhante. Este desenvolvimento do amor, né? Esse senso maior de fraternidade para com o outro. E neste sentido ainda, eu gosto sempre de relembrar, porque a nossa tarefa é essa, né? É um processo de construção e reconstrução constante para o bem, porque, repito, este reino de Deus não é um local circunscrito, mas é um estado de espírito, é um estado de consciência tranquila, sabedora de que fez e está fazendo o melhor que pode, né? Eu gosto muito de citar
lá do livro Momentos de Renovação, do Divaldo Pereira Franco. É um livro bem pequenininho, esses livros que a gente diz de bolso. Numa mensagem, quando Joana de Ângeles fala sobre a arte de doar, ela vai falar das moedas esquecidas. Porque quando a gente fala em doar alguma coisa, a gente pensa logo em doar um prato de comida a quem tem fome, um agasalho a quem tem frio, um copo d'água a quem tem sede. Mas nós esquecemos daquelas moedas que não custam nada, que não são coisas que a gente pode pegar e dar ao outro, mas que são sentimentos, vêm lá do fundo do coração. Como ela diz ali na obra, né? Falando das moedas esquecidas, um olhar fraterno, um abraço sincero, um aperto de mão, um sorriso amigo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, carregado de boas vibrações, um olhar mais amigo, aqueles que nos cercam, são moedas esquecidas, coisas que nós podemos doar, que materialmente falando, nada custa, mas que quando nós doamos, vem lá de dentro. E com certeza absoluta, elas valem muito mais do que qualquer outra doação. Não que a gente não deva fazer as outras, devemos sim, né? Há criaturas que necessitam muito por aí, de todo tipo de ajuda. Mas que a gente pense nisso, naquilo que nós podemos doar de nós para o outro. Porque muitas vezes, nesse nosso convívio tão agitado, né? Todos trabalhando e com tantas dificuldades, às vezes, tantas coisas para fazer ao mesmo tempo, nós acabamos esquecendo, até lá no nosso lar, né? De olhar para o nosso esposo, para a nossa esposa, para o nosso filho, para a filha, com um olhar mais amoroso, com um olhar mais fraterno, de dar um bom dia todos os dias, de perguntar quando aquele sai para o trabalho e volta: olá, tudo bem? Como é que foi teu dia hoje? Né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Saber do nosso filho e da nossa filha que foi para a escola. Como é que foi teu dia hoje na escola? Como é que foi a tua convivência com os colegas, com a professora? O que aconteceu por lá? Né? Mostrar ao outro que a gente tem esse interesse maior por ele, que a gente se preocupa com a vida dele, que a gente quer participar dos problemas dele também. E das alegrias, por que não, né? Então, assim, é este olhar mais humano que nós precisamos ter no nosso dia a dia. E as moedas esquecidas de Joana de Ângeles, precisamos repensar muito sobre isso. Repito, porque são aquelas doações que vêm lá de dentro, brotam do nosso coração e da nossa mente. Materialmente falando, nada custa, mas vem lá do nosso sentimento. E é isso que nós precisamos ter, mais do que nunca hoje. Um olhar mais fraterno, mais humano à nossa volta. Ainda que as dificuldades sejam gigantescas, né? Mas nós somos aqueles que nos dizemos espíritas, que nos dizemos cristãos. Então, por pensar assim, nós temos o dever, a obrigação maior de fazer, como eu disse antes, né? A proposta do Cristo é uma proposta de vida, de energia, de trabalho, de renovação, de mudança. Então, nós temos essa condição e nós precisamos fazer da nossa vida diária uma vida voltada a este processo de mudança, de pensamentos, de palavras, de atitudes para melhor, de nos voltarmos para a esperança, para a fé, né? Para a certeza de dias melhores. Hoje nós temos este conhecimento, hoje nós sabemos da nossa eternidade, hoje nós sabemos que Deus é um Pai de amor e que nunca nos castiga, apenas possibilita que a gente vivencie aquelas experiências realmente necessárias ao abrandamento das nossas mentes, dos nossos corações, a construção do reino de Deus dentro de nós, né? Porque aquela criatura que busca viver realmente o Evangelho de Jesus, claro, talvez ela não vá conseguir fazer isso em plenitude, não é um processo para uma encarnação, né? Mas é um processo longo, gradativo, mas nós temos a capacidade
de chegar lá. E precisamos começar hoje, aqui e agora. Este é o nosso momento, esta é a nossa tarefa, esta a nossa missão. E Jesus confia na nossa capacidade. Ele sempre espera por nós. Ele está sempre disposto a nos estender a mão amiga. A gente é que muitas vezes não consegue reconhecer isso. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, é tão justo, que permite que a cada novo dia brilhe um novo sol, né? Mesmo nesses tempos, nessa semana mais nublada e hoje, né, que está acontecendo com a gente, mas nós sabemos que vai chegar um momento que um novo sol vai chegar, vai brilhar, né? Tudo vai melhorar. E nós precisamos fazer realmente a nossa parte para que isso aconteça. Então, que fique para nós, para todos nós, né? E eu falo isso para mim também, esse convite amigo, de que a gente leia, releia os capítulos do Evangelho do Cristo. É uma terapia que a gente pode fazer diariamente. E ao lermos, ao relermos, sempre nos perguntarmos: Senhor, o que tu espera que eu faça com este conhecimento que eu tenho agora? Por que saiu essa mensagem para mim? O que ela tem a ver com a minha vida, com as minhas dificuldades, com os meus problemas? Se nós fizermos isso, com certeza absoluta, talvez, eu repito, a gente não vai conseguir resolver o problema de pronto, mas a nossa visão sobre ele, a nossa capacidade de tentarmos fazer tudo que for possível para melhorar toda essa dificuldade, será bem maior, porque nós estaremos mais encorajados, mais esperançosos, muito mais capacitados para seguir adiante. E a proposta de Jesus é essa. É uma proposta de caminhada constante. É uma proposta de trabalho, de renovação, repito, de pensamentos, de palavras, de atitudes. E isso é tão correto que, se nós lermos lá no Evangelho do Cristo, todas as curas que ele fez, todas as maneiras pelas quais ele ajudava as pessoas, ele sempre dizia: vai, né? Vai, caminha, anda, segue, não olhes para trás e não tornes a pecar. Quer dizer, é olhar para frente, é ter esperança, é mudar de atitude, é tentar fazer o melhor sempre, né? É isso que a gente tinha para colocar hoje. Espero que de alguma forma possa ter auxiliado vocês, né? Como a mim também. E que a gente possa ter um grande sábado, um grande final de semana, uma grande semana vindoura aí, na paz, no amor e no carinho de Jesus. Muito obrigada.